Olá, crianças, tudo bem com vocês? Estou morrendo de saudade, tá? Mas isso vai passar, tá? Isso vai passar. Vamos fazendo a nossa parte, ficando em casa, fazendo a nossa higienização direitinho das mãos, sempre utilizando máscara, tá? Estaremos juntos breve, tá? Pois bem, o tema da nossa aula de hoje é população, né? A gente vai trabalhar um pouco aí sobre a população brasileira. Mas não basta a gente falar de população brasileira sem a gente saber, por exemplo, o que é demografia, que é a ciência que descreve a população. E sem a gente saber também o conceito de população. A gente tem que saber o conceito de população, já que nós vamos falar nela, tá? Então, população é nada mais nada menos que um conjunto de pessoas que vivem na Terra ou em qualquer espaço dela. Ou pode ser também um conjunto de habitantes, um conjunto de indivíduos. Pois bem, gente. Pois bem, a população ela está distribuída entre população absoluta e população relativa. Não é bem distribuída, ela pode ser dividida, digamos assim, em população absoluta e população relativa, onde população absoluta é o número total de pessoas de um determinado local, tá? E população relativa é a mesma coisa que densidade demográfica. Ou seja, o número total de habitantes por área em quilômetro quadrado. E é justamente a partir de população absoluta e população relativa que nós temos o que vem a ser populoso e o que vem a ser povoado. O que vem a ser populoso é quando há um elevado número total de habitantes. Ou seja, populoso está relacionado à população absoluta. Tá? Que é diferente de população relativa. População relativa é a mesma coisa que povoado, ou se faz referência a povoado. Como assim, professor? Se faz referência a povoado. Vamos entender. População relativa é o número total de habitantes por área em quilômetro quadrado, ou a mesma coisa que densidade demográfica. E quando eu falo em povoado, esse povoado se faz referência à distribuição da população pelo território. Como, por exemplo, o Brasil é um país populoso e pouco povoado. O que é que isso significa? Vamos lá. O Brasil é um país populoso, significa que ele tem um elevado número de habitantes, ou um número total de habitantes, e pouco povoado, o que vem a ser pouco povoado. A população está mal distribuída pelo território. Mas, gente, eu gostaria que vocês entendessem que não é só no Brasil que a população está mal distribuída. A população está mal distribuída por todo o planeta. Por todo o planeta. Certo? Eu coloquei aqui, eu trouxe aqui, na verdade eu não coloquei, eu trouxe aqui para vocês, tá? Como é classificada essa população, para aí a gente vai dando continuidade e, por fim, a gente vai trabalhar a população brasileira, tá? A população ela é classificada segundo o local de moradia. É a partir daí que nós temos aí a população urbana e a população rural. Nós temos também pela nacionalidade, de que nação pertence àquela população. Nós temos também por atividade econômica, pessoas que estão no mercado de trabalho, pessoas que não estão no mercado de trabalho, população economicamente ativa, população economicamente inativa, formalidade, informalidade, pessoas que estão trabalhando formalmente, pessoas que estão trabalhando informalmente. O que vem a ser pessoas trabalhando formalmente? Aquelas pessoas que trabalham com carteira assinada dentro de uma empresa, que recolhem todos os impostos direitinho, bonitinho, tá? E o que vem a ser aquelas pessoas que estão trabalhando na informalidade, são esses vendedores ambulantes que não recolhem nenhum imposto, que não são cadastrados em nenhuma empresa, ou seja, que trabalham por conta própria, tá? Pois bem, possuindo seu comportamento retratado nos indicadores sociais como taxa de natalidade e mortalidade, expectativa de vida, analfabetismo, taxa de fecundidade, etc. O que vem a ser taxa de natalidade? Número de nascimentos multiplicado por 1000 no decorrer de um ano. Taxa de mortalidade, número de óbitos multiplicado por 1000 no decorrer de um ano. O que vem a ser expectativa de vida? É a mesma coisa que longevidade. O que vem a ser longevidade? É a média de idade lá que vive um homem, que vive uma mulher. Gente, isso aqui, essa expectativa de vida não significa
que se a pessoa chegar àquela idade, ela vai morrer, não. Tá certo? Isso aqui é só uma média, tá? Isso é para dados estatísticos. Como, por exemplo, o IDH, né? Um dos seus indicadores é a longevidade ou a expectativa de vida, a média de vida, né? Subentende-se que quanto maior for a expectativa de vida, maior é a qualidade de vida, ou seja, as pessoas estão durando mais devido ao quê? Melhor qualidade de vida. Mas a gente sabe que nem sempre é assim. Né? A gente sabe que nem sempre é assim, que não pode ser considerado como uma verdade, né, absoluta. O próprio IDH em si, ele não é considerado uma verdade absoluta, ou seja, um número exato. Né? Quando, por exemplo, o Brasil, a gente diz que o Brasil ele é classificado com elevado IDH. O Brasil, contexto nacional, país. Mas existem áreas dentro do Brasil, que tem baixíssimo IDH. Existem áreas dentro do Brasil que nem energia elétrica tem, que não se tem saneamento básico. É por isso que não é considerado uma verdade absoluta. Analfabetismo, taxa de analfabetismo, pessoas que não sabem ler e nem escrever, taxa de fecundidade, número de filhos por mulher. Será que todos esses indicadores são retratados pela população? Significa alguma coisa para a população? Significa no comportamento da população? Vejamos, no Brasil, por exemplo, né, até a década de 60, por exemplo, mais ou menos na 1960, o que se predominava muito era o machismo. Isso não significa que acabou. Né? A mulher não era inserida no mercado de trabalho ainda, né? E a partir daí a mulher começou a lutar pela sua independência econômica e financeira, a mulher começou a se preocupar em estudar, a mulher começou a utilizar métodos contraceptivos, o que naquela época lá atrás não existia, o que fazia com que as mulheres tenham muitos filhos. Por exemplo, né? Eu tenho como exemplo minha avó. A minha avó, por parte de mãe, né, ela teve 11. Vejam só, hoje um casal contemporâneo, hoje, né, quer no máximo 2 filhos, e mesmo assim o filho é planejado. Né? O filho ele é planejado porque o filho requer custo. Né? A gente vê muito isso nas famílias contemporâneas, principalmente, né, as pessoas que têm uma condição de vida melhor. Tá? Pois bem, e a população mundial? De acordo com a ONU, a população mundial chega a mais de 7 bilhões de habitantes. Isso segundo a Organização das Nações Unidas em 2015. Então é um dado bem recente, nós estamos ainda em 2020. Tá? Os países mais populosos do mundo são China, Índia, Estados Unidos, Indonésia e Brasil. Só para vocês terem noção, desses mais de 7 bilhões de habitantes no mundo, a China tem mais de 1 bilhão e 300 milhões. Tá? Então a China é um país muito populoso. Vejam, países mais populosos do mundo está relacionado à população absoluta, ou seja, ao número total de habitantes. E as cidades mais populosas do mundo, nós temos aí Cidade do México, Nova York, São Paulo, Tóquio e Xangai. No Brasil, né, São Paulo é uma das cidades mais populosas do mundo, inclusive ela age como uma metrópole global, né, segundo Milton Santos e Maria Laura da Silveira, em sua regionalização do meio técnico, científico e informacional, quando se fala em região concentrada, né, São Paulo é uma metrópole global. Né? A importância de São Paulo para o Brasil é a mesma que Nova York para os Estados Unidos. Tá? Pois bem, a metade da população mundial vive em 6 países do mundo. A metade da população mundial vive em 6 países do mundo. Que são eles? Estados Unidos, Brasil, Paquistão, Índia, China e Indonésia. Tá? Gente, vocês se tiverem alguma dúvida, por favor, esclareçam, coloquem lá no videozinho quando tiver o link, tá? No Google Sala de Aula, coloque lá se tiver alguma dúvida que eu vou estar online em um determinado horário que vai ser passado para vocês aí pela coordenação e a gente vai discutindo, tá certo? Eu estou aqui dando um resumão do que a gente vai ver e o restante a gente vai discutindo aí diante das dúvidas de vocês, tá? Bem, população brasileira. Segundo o IBGE, o Brasil hoje tem mais de 204 milhões de habitantes.
Os estados mais populosos do Brasil são São Paulo, Minas Gerais, Rio de Janeiro, Bahia, Rio Grande do Sul. A população brasileira está distribuída irregularmente pelo território. Lembra quando eu disse lá atrás, no início do vídeo, o Brasil é um país populoso, sendo o quinto maior país do mundo em números populacionais, e pouco povoado, ou seja, a população está mal distribuída pelo território. Isso significa que a população é distribuída desigualmente pelo território e que nós temos áreas dentro do território brasileiro chamadas de áreas de vazios demográficos. O que são áreas de vazios demográficos? São áreas que não tem nenhum habitante por área em quilômetro quadrado. Tá? E onde é que está concentrada a maior parte da população brasileira? A maior parte da população brasileira está concentrada na faixa litorânea. Isso deve-se a um simples fator que nos persegue até hoje, tá? Que é o fator chamado colonização, tá? O fator chamado colonização, um fator histórico. As principais cidades do Brasil, área litorânea. Onde se concentra a maior parte da população brasileira? Área litorânea, tá? Diante disso, nós temos aí o Brasil, um país populoso e pouco povoado.